Oi pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Desde já eu peço mil desculpas por ter sumido, né? 4 meses que eu não gravei nada. Eu ia gravar um vídeo sobre o cortiço, não consegui porque eu acabei adoecendo. E o calendário da minha universidade ele é bem curto, porque quem não sabe, eu estudo na Universidade Federal do Paraíba, a UFPB, e eu estudo num dos campos do interior. E infelizmente a UFPB, o calendário dela está bem resumido, tanto que minhas aulas acabaram o quê? Praticamente ontem, né? Por conta das notas. Então, pessoal, eu me chamo Mainara, eu estou atualmente no 7º período do curso de licenciaturas em letras, língua portuguesa. Eu me formo praticamente nesse ano, né? No final desse ano para o outro. E eu já estou iniciando meu TCC, que é na área que eu me identifico, que é literatura. E o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente. Ele não vai ter roteiro igual aquele de Uns Braços, de Machado de Assis. Ele vai ser um vídeo mais voltado para a conversa. Eu vou falar sobre a importância da literatura e por que é importante que nós, leitores, tenhamos acesso aos clássicos. Bem, pessoal, a literatura, por que ela é importante? Não sei se vocês já ouviram falar em um estudioso chamado Antônio Cândido. Ele tem um ensaio chamado Direito à Literatura. E lá ele fala sobre bens compressíveis e incompressíveis. O que seriam os bens compressíveis? Seriam os bens que nós, né, pessoas, precisamos para sobreviver, tipo roupas, comida, água, uma casa para morar. Já os bens incompressíveis seriam a própria literatura, seriam o próprio acesso à literatura. E a literatura ela deveria ser de grande acessibilidade, independente da condição social da pessoa ou não. Porque a literatura ela nos ajuda de diferentes formas no nosso dia a dia. Vocês devem estar se perguntando, mas você está puxando o saco da literatura porque é a sua área de estudo e de pesquisa. Porque o meu TCC é voltado para a literatura de um autor chamado Cristiano Aguiar. Eu posso gravar, se vocês quiserem, podem deixar nos comentários, um vídeo sobre o livro de contos que eu vou fazer meu TCC sobre ele. Bem, pessoal, a importância da literatura e por que ler os clássicos. Os clássicos, por exemplo, como a Ilíada, a Odisseia, que eu só tive acesso de fato na leitura quando eu entrei na faculdade, eles são muito importantes, porque não são só sobre mitos e lendas. Existe um ensaio, se não me engano, é um ensaio chamado Dialética do Esclarecimento, que são de dois autores, Adorno e Horkheim, que eles estudam mito e dentro de um desses estudos dele tem o Escurso 1, que é sobre Ulisses. E lá eles vão desmistificar o mito, ou seja, eles vão falar do mito, mas da sua função social na realidade. Porque Adorno e Horkheim, eles vieram do contexto de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi um momento muito triste na história, infelizmente, em que as pessoas, elas tiveram um processo de emudecimento. E quem vai falar muito sobre esse processo de emudecimento, ou seja, de não conseguir falar, de se expressar, é o Walter Benjamin, no seu livro falando sobre os estudos referentes ao narrador ou contador de histórias, né? Porque hoje em dia, como ele postula no seu capítulo sobre o narrador, as pessoas estão muito pobres de narrativa. Ele até cita um exemplo do camponês que mora na sua terra e do marinheiro que viaja, sendo que o marinheiro que viaja, ele vai ter, pela lógica, mais coisas para contar do que o camponês que fica na sua terra. Mas isso não significa que as histórias do camponês são menos importantes do que a desse marinheiro viajado. E por que os clássicos são importantes para a gente? Quando eu me refiro a clássicos, eu não quero só dizer os clássicos como Ilíada, Odisseia, ou o próprio Dom Casmurro, os clássicos da literatura russa como Memórias do Subsolo, Noites Brancas. Eu já li Noites Brancas, eu posso trazer um vídeo para vocês. Crime e Castigo. Eu não falo só sobre esses clássicos. Eu quero também dizer
os clássicos para vocês como leitores. Porque a literatura, a leitura, seja ela de que tipo for, ela vai nos ajudar muito no nosso processo de visão de mundo e de leitura de mundo, além de que ela vai nos ajudar também no nosso processo de entendimento sobre nós e sobre o outro. Como vocês podem ver, eu estou gravando aqui em área externa, então vocês vão ouvir muitos barulhinhos de passarinhos. Voltando, ela vai nos ajudar nesse processo, principalmente nas partes psicológicas, porque quem aqui não já leu algum livro, qualquer livro que seja, até de autoajuda, e se identificou com alguma passagem, com algum personagem? Eu sou fã de Senhor dos Anéis. Eu tenho a trilogia principal e também tenho o livro do Hobbit. E também assisti os filmes. E eu me identifico muito com os personagens, com aquela vida simples. Porque não é errado você ter uma vida simples, igual o pessoal que mora no Bolsão, os hobbits. Ou você ter uma vida um pouco agitada, como Sherlock Holmes, que está sempre em busca de casos novos, ou até mesmo o próprio Ulisses e o próprio Odisseu na Ilíada e na Odisseia. Ou seja, é muito importante ter acesso a esse tipo de coisa, porque, como eu falei, o esclarecimento sobre esses mitos, sobre essas histórias, sempre vão contrastar de alguma forma com a nossa vida. Quando eu entrei na faculdade, né, no primeiro período, eu não tinha essa visão que eu tenho agora. Porque durante o meu ensino médio, a gente, infelizmente, né, eu fui cria da pandemia, eu terminei o meu ensino médio no contexto de pandemia em 2021 e eu só entrei na faculdade em 2023. Então teve muita coisa que eu não sabia. Eu só consegui ter acesso quando eu entrei na faculdade por meio de uma disciplina chamada Introdução aos Estudos Clássicos. E isso foi foi segmentando para outras disciplinas da área da própria literatura também. Ou seja, a gente estudou espaço, lugar, personagens complexos, personagens que não são complexos, personagens planos, personagens rasos, personagens que continuam com o mesmo tipo de visão desde o começo do livro, personagens que mudam esse tipo de visão ao decorrer do livro. Ou seja, tem todo um aparato para que essas histórias elas reverberem e elas nos ajudem de alguma forma a gente entender não só nós, como os outros também. Por exemplo, o Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. O crime foi só isso daqui, o castigo é praticamente o livro todo, que tem mais de 400 páginas, dependendo da edição que vocês peguem. E assim, você entra muito na narrativa psicológica do Raskolnikov, que é o protagonista, que ele comete um crime, né? Atenção pro spoiler. Ele comete um crime e ele passa a ser assombrado por isso. Porque o crime que ele cometeu foi dissentir e o castigo dele foi passar por isso. E ele tem todo um monólogo interno dentro do livro, é um pouco agoniante, mas é o que torna o personagem humano. E também a figura da amiga dele que era prostituta, que eu acabei de esquecer o nome, mas que em meio a todas aquelas pessoas que se diziam certas, foi a única pessoa que de fato se mostrou ser um verdadeiro anjo na vida do Raskolnikov, uma pessoa que realmente o compreendeu, porque ele precisava de uma compreensão humana quando precisou de uma compreensão humana e foi nela que ele encontrou. Outro livro também muito interessante é O Pequeno Príncipe. Não sei se vocês já leram, não confundam com O Príncipe de Maquiavel, por favor. O Pequeno Príncipe é também muito interessante. Eu só tive acesso a ele quando eu estava no nono ano do fundamental. E eu tinha um pouco de preconceito com esse livro, eu achava que era um livro um pouco bobo, mas só depois que eu ingressei na graduação, que eu passei esse tempo e refleti, que eu realmente entendi o que quis dizer, que para mim é uma das frases mais célebres do livro, que é foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Eu li aquilo dali quando eu estava no nono ano, simplesmente passando, não entendi. Mas depois, né,
com o passar desse tempo, já agora o que? A gente já está em 2026, foi em 2018, eu realmente entendi o que aquilo queria dizer, que é o tempo que eu dedico a determinada coisa, a, sei lá, até uma planta, né, que eu cultivo, uma rosa do deserto, a um trabalho da faculdade, a um trabalho normal, a uma fazer doméstica, a uma relação, não sei. É o tempo que eu dedico àquilo que vai me dar alguma resposta mais na frente. Ou seja, então a literatura, ela tem essa função social de nos mostrar e muitas vezes de nos moldar como indivíduos também. Porque quem aqui não já leu aquele Um Diário de um Banana, que eu lembro que antigamente passava muito na Record os filmes e se sentiu identificado. Eu lembro que vendia na revista da Avon e eu acho que vende na Americanas também. Quem aqui também não ficou angustiado quando leu o próprio Dom Casmurro e viu aquelas acusações do Bentinho contra a Capitu e também Morro dos Ventos Uivantes, né, que saiu a adaptação. Quem será que também não ficou fazendo um paralelo entre o livro e o filme? Então, gente, é muito interessante a literatura, porque ela vai nos ajudar. Eu posso dizer com todas as palavras que eu fui salva pela literatura em alguns momentos difíceis que eu não conseguia me compreender. Foi através das leituras e dos meus livros que eu consegui entender determinados sentimentos e passar a entender as pessoas também. Porque você não pode simplesmente olhar para si próprio e se fechar. Você é uma pessoa que convive com outras. Então não tem como você ser um ser envolto de egoísmo. Você tem, em algum momento da sua vida, você vai precisar se colocar no lugar do outro e tentar pelo menos um pouquinho entender como o outro se sente e por que ele agiu de determinada forma. É porque hoje nós somos muito moldados nessa cultura de, se a pessoa fez alguma coisa ou se ela é o que ela é um problema dela. Mas que mal tem você, pelo menos de forma superficial, tentar compreender o porquê disso. Isso não é um favor que você faz para o outro, é um favor que você faz para si mesmo no seu processo de autoconhecimento. Porque você enxerga, né, o outro e enxerga a si próprio e diz: esta ação foi ocasionada por causa de X e Y. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então eu vou tentar, porque todos nós, eu digo todos nós, somos sujeitos a erros e falhas, nós não somos perfeitos. Então você pode ver esse tipo de situação e dizer: eu não quero que isso aconteça comigo. Eu vou trabalhar para que isso não me ocorra. Então, por isso que é muito importante essa leitura. E eu também gostaria de frisar muito a leitura dos próprios clássicos em si, como eu falei. Ilíada, Odisseia, As Bacantes, A República, O Banquete de Platão, O Fedro, porque muitos desses pensamentos, eles acabam vindo em livros de autoajuda. Eu não estou aqui fazendo a caveira do livro de autoajuda, não. Eu tenho livros de autoajuda também, gosto bastante. Mas o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, quando eu lia, eu ficava vendo as notinhas de rodapé dos livros de autoajuda para ver de onde era, mas eu nunca buscava me aprofundar. Então, por isso que é interessante você ir direto à fonte de onde esses materiais eles foram elaborados pelos seus autores. Sério, pessoal, vocês vão ter uma gama muito grande de aprendizagem quando vocês vão direto para a fonte. Se não entender a fonte, procurem artigos. Temos o Google Acadêmico, que ajuda muito. Às vezes, quando eu não entendo alguma leitura ou algum material, eu vou em busca dos artigos, que é uma artimanha muito boa para entender algum livro, alguma coisa. Então vão nos artigos, principalmente no Google Acadêmico, tem muitos trabalhos, né, de universitários, assim como eu, que falam sobre assuntos que a gente não tinha conhecimento. Semana retrasada, eu tive um seminário de literatura brasileira, de poesia, eu e mais 2 colegas, e nós falamos sobre uma autora do parnasianismo chamada Francisca Júlia. Eu não conhecia Francisca Júlia.
Eu não sabia que ela era a única autora parnasiana desse movimento. Ela foi de transição, né, do parnasianismo e simbolismo. Eu não conhecia Francisca Júlia. Eu acho que eu iria terminar o curso e eu nunca ia ter visto nada sobre ela. Então, foi muito interessante descobrir a história da Francisca Júlia. Eu recomendo que vocês pesquisem também, mas eu posso, né, mais pra frente, falar com as minhas colegas, porque foi feito em conjunto, em trio, e eu posso trazer um vídeo para vocês. Então, foi muito interessante visitar a história dela e ver seus poemas, seus sonetos e seus escritos. Ou seja, a gente acaba tendo acesso a coisas que a gente jamais saberia que existiam. Porque quem de nós não já leu uma história ou um livro e ficou meio que órfão daquilo ali, né? Assim que terminou de ler. Eu lembro que eu fiquei assim quando eu terminei de ler Castelo Animado, que é do filme do Estúdio Ghibli. Não sei se vocês conhecem, que tem o Hall e a Sophie. Eu lembro que eu peguei pra ler, em 2 dias eu terminei, eu fiquei órfã. Eu fiquei, meu Deus, eu quero ler outra coisa e não sei o quê. Aí fiquei fazendo paralelos com a própria animação. Claro que tem suas diferenças, né? Porque é uma adaptação. Então você acaba vivendo aquela história e entendendo. Você meio que se coloca no lugar dos personagens. Você meio que vive o que os personagens eles estão sentindo, o que eles estão fazendo. E quando você tem acesso a conhecimentos referentes à psicologia de determinados personagens, né? Porque nós temos protagonistas, antagonistas, personagens secundários, os vilões. Então você acaba meio que se interessando sempre por um desses personagens. Mas eu acho que principalmente hoje em dia as pessoas se voltaram muito para a figura do antagonista ou do anti-herói. Porque o protagonista, né, dependendo muito do caso, ele vai ser muito, às vezes ele vai ser muito superficial, ele sempre vai ficar naquele pensamento dele do início ao fim. Já o anti-herói não, ele passa por conflitos. Enquanto você lê ou assiste até os filmes também, você meio que passa junto com ele e você vai amadurecendo com esse personagem. Uns livros que eu li bastante antes de iniciar a faculdade foram os livros de Agatha Christie. O primeiro que eu li foi Assassinato no Expresso do Oriente. O segundo, eu acho que foi A Casa Torta. O terceiro, Uma Aventura em Bagdá. E o último, acho que foi Crimes ABC. E eu tinha Seguindo a Correnteza, mas eu acho que eu doei. Nossa, eu fiquei encantada pelo detetive da Agatha Christie, que me fugiu na mente agora. Eu simplesmente esqueci o nome dele. Tanto que os Crimes ABC e Assassinato no Expresso Oriente tem ele como um protagonista, né, dos acontecimentos. Então meio que eu fiquei muito nessa vibe de ação e detetive. E depois que eu li esses daí, eu fui em busca de outros. E eu acho que o segundo livro que eu li depois desses de Agatha Christie, acho que foi o Hobbit mesmo, do Senhor dos Anéis. E eu fiquei encantada. Eu queria morar no condado, eu queria fazer uma casinha lá na Vila dos Hobbits, no Bolsão, e virar um hobbit, sair em aventura, voar numa águia assim, gigantesca, e enfim. Eu realmente vivenciei aquilo. E os clássicos, eles podem ter o poder de nos curar. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes os criadores desses livros ou de determinadas histórias fantasiosas, eles estavam passando por um momento na vida deles em que o ato de escrever aquela história ou aquela ficção foi uma forma que eles encontraram de mostrar, eu estou passando por isso, mas eu tirei o bom disso e criei isso. É um reflexo daquilo que eu vivenciei. Por exemplo, os livros de Jogos Vorazes. A trilogia, nós temos a trilogia original e a gente tem o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes
E o mais atual agora, né, que é o Amanhecer na Colheita, que vai ter o filme esse ano, eu acho que eu vou assistir. Muito lindo o visual, né, do filme, do livro. E assim, esses livros, pelo menos os três, né, que eu saiba, são baseados numa lenda, numa história que acontecia, se eu não me engano, numa Roma antiga, que os jovens eram selecionados, parece que iam pro labirinto de um minotauro e algo assim. Então, aconteceu, né? Então, é muito importante esse tipo de interação que nós, como leitores, mesmo que você não seja da área da literatura, seja da área da linguística, tenhamos com os livros, não só com os livros, com os filmes, com as séries, com os animes. Eu sou muito fã de animes, aprendi muito com os animes e também lendo mangás. Um mangá pra mim que é assim, eu sou muito fã de Kimetsu, não sei se vocês conhecem Demon Slayer, Kimetsu, mas teve um mangá que me mostrou muitas coisas, principalmente sobre o perdão para consigo e também para com os outros, mas só que mais consigo próprio do que com outras pessoas, que é o de Vinland Saga, que acompanha, né, a trajetória do Thorfinn, e ele de fato existiu na vida real, tem uma estátua dele, ele era tipo um viking, e fala muito sobre essa questão da vingança, mas como ela cega a pessoa para as coisas boas da vida que ela não consegue enxergar. Então tem toda essa jornada de redenção do protagonista, e uma frase muito impactante que o pai dele fala para ele é que ele não tem nenhum inimigo. Ninguém tem inimigos. Ou seja, é algo que você pode levar para sua vida. Você pode ter passado por algum momento difícil na sua vida, em que a única coisa que você conseguiu se agarrar foi em algo ficcional. Um livro, como eu falei, um filme, um personagem ou uma personagem pode ter sido o seu apoio para enfrentar determinado problema, sabe? Então, essas grandes histórias, principalmente a jornada do herói como um todo, elas são um exemplo de motivação, mas não um tipo de motivação, como eu posso dizer, água com açúcar, porque nós temos, né, diversas histórias um pouco tristes, bem tristes, como por exemplo a própria Metamorfose, né, de Franz Kafka, que ela tem muito para nos ensinar, que fala sobre a jornada do Gregor Samsa, né? Tem toda essa situação do Gregor, que ele se transforma, ó, spoiler de novo, então se você não quiser spoiler antes de ler, pause o vídeo agora. Tem toda essa questão, né, dele se transformar numa barata, e tem todo aquele cunho social, do bonito e do feio, de quando você deixa. Será que você vai continuar sendo amado quando você deixa de ser útil? Porque no caso do Gregor, quem colocava praticamente comida na mesa da família dele era ele. Então, quando ele virou essa barata, ele meio que foi deixado de lado. Ele foi assim, ele foi literalmente uma barata. Quando a gente encontra uma barata, a nossa primeira noção é matar ela ou fazer com que ela vá embora. Então, o Gregor, ele ficou desse jeito. Nós temos também o mito de Sísifo, por Albert Camus, que é preciso imaginar Sísifo feliz. Por quê? Quem foi Sísifo? Sísifo, ele foi um personagem da mitologia grega que, se eu não me engano, ele desafiou os deuses, e ele foi obrigado a rolar uma pedra noite ali em cima de uma montanha, e quando chegava em cima, essa pedra ela caía de novo, e ele tinha que retornar e fazer todo o processo novamente, de descer, pegar a pedra, subir, ver a pedra cair e tudo de novo. Era esse eterno retorno, né? Era esse eterno retorno do Sísifo. Mas o que o Albert Camus postula é que nós precisamos imaginar o Sísifo feliz. Porque mesmo com a pedra caindo novamente, ele tem esse vislumbre lá do alto. Ele ainda tem esse vislumbre do sol, do pico da montanha, por mais que ele tenha que voltar novamente
a exercer o trabalho dele, né? Trabalho não, no caso, o castigo que ele recebeu, que é de rolar a pedra para sempre, pela eternidade. Então, pessoal, eu espero, né, ter conseguido trazer para vocês, né, e também depois desse tempo que eu passei longe aqui, eu prometo que vou tentar não passar tanto tempo assim. E eu queria ter trazido para vocês, né, e trouxe um pouco sobre como os clássicos e como ler a literatura, como a literatura, no caso, ela pode nos ajudar. E quando eu falo em clássicos, assim como eu citei no vídeo, claro, né, nós temos os clássicos e nós temos os livros cânone. Mas você próprio, como leitor, pode criar os seus clássicos na sua estante física ou na sua estante virtual, no Drive. O que para você é um clássico, o que para você te ajudou em um momento que você precisou de uma reflexão, ou determinado personagem passou por algum problema ou tribulação, e isso fez com que você se identificasse e não desistisse. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, essa reflexão sobre a leitura. Porque a cada dia que passa, as pessoas elas estão se distanciando. Porque a leitura, seja ela de qualquer livro, ela tem esse caráter social e também humanizador. Porque você é humanizado. Como eu falei, você não passa só a enxergar a si próprio, você enxerga a si próprio e o outro como um todo. Então você é humanizado. Por que estão havendo tantas guerras no mundo? Por que as pessoas estão se indiferenciando, nesse processo de indiferença? Porque elas não estão mais buscando coisas que a humanizem. E quando eu falo de coisas que a humanizem, eu não falo só da literatura. Eu falo das coisas como um todo, de todo um arcabouço. Seja a religião, um lugar que você gosta de ir, um ponto de paz, uma conversa, a própria literatura, um filme, um vídeo, um hobby que você tem. As pessoas já estão buscando mais isso. Então, infelizmente, é por isso que nós vivemos uma cultura de guerras, no qual as pessoas não têm mais paciência para algumas coisas, não têm paciência mais para sentar e conversar, para se olhar no espelho e se enxergar como uma pessoa, não tem mais paciência para ajudar o próximo, para ouvir o próximo e se colocar no lugar dele, não tem mais paciência para cultivar até uma planta e esperar que ela floresça. Então é isso, é esse processo de humanização que infelizmente está se perdendo na nossa sociedade, não só aqui na sociedade brasileira, mas na sociedade de modo geral. Porque nós, as pessoas, estamos ficando cada vez mais frios. E isso é muito perigoso. Talvez não agora, porque ainda está começando, mas isso se torna muito perigoso se você levar em conta todo o contexto social que o mundo está passando. Ou seja, então é essa falta de humanização que me assombra nas pessoas e que eu encontrei por meio dos livros e de outras coisas que eu amo fazer, que me trazem de volta para essa realidade, né? Mas de uma forma que eu consiga encarar. Porque viver sem fabular, sem imaginar, sem sonhar, é a mesma coisa que estar morto. Nós não conseguimos viver as 24 horas do dia só nesse modo de cubo de gelo, de frieza. A gente não pode reificar as coisas a um objeto. Nós precisamos, pelo menos uma vez na vida, uma vez no dia, parar para imaginar algo, contemplar o dia, olhar para a beleza de uma planta, não sei, fazer com que, pelo menos alguma parte do nosso dia, ela não seja só essa indiferença. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo para isso, eu reconheço. Muitas pessoas não têm tempo para isso, não estou julgando. Mas como eu disse, nós não conseguimos passar as 24 horas do dia sem fabular, sem imaginar, sem sonhar. Então todos nós temos uma válvula de escape para isso, seja as redes sociais, seja hobbies, seja ir para a faculdade, interagir com a família, com as pessoas e ler. Então, pessoal, essa era a mensagem, né, que eu queria deixar para vocês. Dizer que eu vou voltar, talvez eu demore um pouco, né, porque meu período já começa dia 27. Pedir mais uma vez desculpas por ter demorado tanto.
O livro que eu li, que eu iria fazer o vídeo para vocês, era O Curtiço, de Álvares de Azevedo, mas eu não consegui, né, porque foi uma semana com muitas coisas e eu também fiquei doente, eu tive virose. Mas eu vou tentar trazer para vocês, ou até sábado, ou na próxima semana, mais um vídeo. Então, desses que eu citei anteriormente, que foi sobre Francisca Júlia, o próprio Curtiço, Noites Brancas, a Dialética do Esclarecimento, vocês podem deixar nos comentários se vocês têm alguma preferência, né? E eu posso tentar trazer para vocês algo bem legal para que o canal ele não se perda. E outra coisa também, eu faço parte agora do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então eu vou tentar trazer também algumas vivências que eu vou ter no PIBID. Eu não trouxe ainda, porque eu vou ter minha primeira reunião, já tive outras, mas a minha primeira reunião referente a uma proposta de intervenção vai ser amanhã. Então eu já posso ir trazendo quando eu começar a ir para a escola campo, tá certo? No mais, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu peço mil desculpas novamente por ter sumido. E esse foi o vídeo do canal, que foi mais uma conversa descontraída sobre a área que eu me identifico. Tchau!